Vamos ouvir a palavra pelo pastor Wagner. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Estou feliz nesta noite por estar convosco, para juntos nesta noite adorarmos ao Senhor. Quero também nesta noite, meus queridos irmãos, ser grato a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede. Também louvo a Deus pela vida do nosso pastor, por esta confiança e por estar nos honrando nesta noite. É um privilégio para nós. Louvo a Deus pela vida dos obreiros, dos nossos companheiros que estão conosco. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 14. Capítulo 14. Os irmãos acharam do livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada. Versículo 9, irmãos. Todos que acharam, diga amém. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles,
e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um vento forte oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros, e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. E então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar, porque as águas, tornando cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Amém, irmãos? Meus queridos e amados irmãos, Deus, quando Ele resolve abençoar o seu povo, o Senhor, Ele concede a bênção por completo. Eu nunca vi nas páginas da Bíblia Sagrada, em momento algum, que Deus pudesse dar algo incompleto a alguém, ao seu povo. Deus, no passado, quando se revelava ou se manifestava com a sua graça, com o seu socorro, com o seu poder, aos filhos de Israel, Deus sempre os abençoou por completo. A bênção de Deus não é incompleta sobre a igreja, e muito menos foi sobre os filhos de Israel. O livro de Êxodo, irmãos, ele nos traz um pouco da história da caminhada de Israel em direção à terra prometida. Capítulo 14, que nós lemos nesta noite, alguns versículos do capítulo 14, ele de fato nos traz a travessia do povo hebreu junto ao Mar Vermelho. Após a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos, a Bíblia diz que Faraó, ele se levantou de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia um grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Conforme o próprio Deus Todo-Poderoso havia predito e falado a Moisés, encontramos o Senhor falando com Moisés, no capítulo 11 de Êxodo, a partir do versículo 5, ele dizia a Moisés que todo primogênito na terra do Egito morreria, que desde o primogênito de Faraó, que se assentava com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que estava de trás do mó, e todo o primogênito dos animais morreria. E haveria grande clamor
em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas Deus também havia dito a Moisés para que ele não se preocupasse, embora o Senhor e o anjo do Senhor fosse passar pela terra do Egito para ferir os primogênitos ali no Egito. A Bíblia diz que Deus falou com Moisés para que ele se tranquilizasse, porque no versículo 7, Deus dizia: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Meus queridos e amados irmãos, quando de fato Deus cumpriu com a sua palavra, trazendo esta praga sobre o Egito, a história nos diz que os egípcios, eles clamavam, eles gritavam, eles choravam, diz que eles até se açoitavam e se debatiam com muita dor, chorando os seus mortos que haviam morrido naquela noite, porque o anjo do Senhor havia passado sobre o Egito, e desde o animal doméstico até o animal do campo, Deus alcançou com a sua espada, desde a casa de Faraó até dos seus escravos, Deus feriu todos os primogênitos. E esta última praga, quando veio então sobre o Egito, na sequência desse desespero, desta agonia, desta aflição, que pairava sobre os filhos dos egípcios, o Senhor então, de fato, permite que os filhos de Israel começassem agora a se preparar para poder ir em direção à terra prometida. Como eu disse para os irmãos, na sequência desses acontecimentos da morte dos primogênitos, a Bíblia nos diz no capítulo 12, a partir do versículo de número 31, que Faraó, ele manda chamar não somente a Moisés, como Arão, depois da morte dos primogênitos sobre o Egito. Ele chama Moisés, ele chama Arão e diz a eles: olha, levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor, como tens dito. E a palavra de Deus diz no versículo 32 ainda: levai também convosco vossas ovelhas, vossas vacas, como tendes dito, ide e abençoai-me também a mim. Irmãos, eu acho interessante este versículo, quando de fato Deus permite a morte dos primogênitos, e logo na sequência, em meio a esse desespero, a esta agonia entre os egípcios e Faraó, a Bíblia diz que Faraó chama Moisés e chama Arão e fala para eles: olha, sai do meio do meu povo, olha, vai de fato com os filhos de Israel em direção a esta terra na qual você tem dito que o Senhor tem prometido para o teu povo. Mas porém, quando vocês sair, leva convosco as vossas ovelhas, as vossas vacas, mas não esqueçais de abençoar a mim. Olha que coisa interessante, quando eu comecei a ler este texto, eu comecei, irmãos, a observar o seguinte: irmãos, Faraó era um homem prepotente, Faraó era um homem soberbo, Faraó era um homem arrogante, Faraó